Aleluia, tão salvo que eu respiro, tão salvo amanhã que se tão salvo eu falo, convite ao culto desta manhã de domingo é Salmo 89, verso 11, do 13 ao 15. Salmo 89, verso 11, do 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor Deus, convida a igreja agora que possamos ler juntos. Teu são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Que Deus abençoe neste culto desta manhã, que possamos estar todos juntos, louvando ao nome dele, ao nome do Criador. Oração e adoração através da sociedade feminina da igreja, através da nossa SAF aqui na estante. Oração com uma irmã da SAF na estante. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Deus pela tua bondade, pelo teu cuidado para com cada um de nós, Deus. Somos gratos, ó Pai, por ter nos trouxeste a tua casa nesta manhã, para o louvor, para a adoração do teu nome, Senhor. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração, aceita o nosso louvor, que possa chegar até ti, Senhor Deus, como aroma suave. Perdoa, Deus, os nossos pecados, dirige as nossas vidas. Nós choramos assim, agradecidos no nome maravilhoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Fiquemos em pé e vamos entoar o hino 92 do nosso irmão Tiago Mérito e também nossa irmã Eliana. 92, hino do Inário Novo Cântico, a fé contemplada.
Leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 8 ao verso 13. O oficiante fará a leitura dos versículos pares e a igreja do Senhor dos versículos ímpares. Fiquemos em pé ou continuemos em pé para a leitura da palavra do Pai, em reverência à palavra do Senhor Deus. Ficaremos em pé para ler. Se a igreja localizou, diga amém. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, verso 8 ao 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Todos. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Que Deus abençoe o leitor da sua palavra, o ministério de oração e louvor, com 2 cânticos espirituais. A igreja ainda se permanecerá de pé para louvar a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nosso momento de adoração ao nosso Deus, Alfa e Ômega, Senhor do princípio e o fim. Oh
pode tomar assento. Estamos no momento de fidelidade, no momento que a igreja entrega seus dízimos e oferta na casa do Pai. Hoje também a campanha do quilo não perecível, propiciada pela Junta Diaconal, a campanha do quilo, também hoje está entregando o quilo na casa do Pai. E a leitura bíblica consiste em Malaquias, capítulo 3, verso 10, quando o autor bíblico diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus pede para ser colocado à prova, e sabe que o maior benefício dessa aprovação será você. Deus, o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, mas sabe que o nosso recurso, quando somado ao esforço da congregação, não alimenta somente a nós, mas alimenta a todos que frequentam a sua casa. O dízimo, ele é o reflexo de quem tem compromisso na obra em que foi plantado. Enquanto há mantimento na sua casa, somos alimentados e abrimos espaço para que mais pessoas possam participar deste banquete. Tenha compromisso na obra onde você foi plantado ou plantada e experimente as bênçãos de Deus. Estaremos louvando ao Senhor e caminhando ao altar para a entrega dos dízimos e ofertas e também a campanha do quilo. Assim
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer à tua casa, Senhor, para aqui agradecermos a Deus a semana que tivemos, debaixo da tua proteção, Senhor, seguimos a nossa vida. Pai Santo, agradecemos agora, Senhor, os dias de oferta, Senhor, dos alimentos aqui trazidos à frente da tua casa, para que possamos, Senhor, suprir a necessidade daqueles, ó Deus, que estão necessitados. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela colaboração de cada membro. Abençoa cada família aqui, Senhor. Estenda, Senhor, esta bênção, essa paz aos lares de cada um de nós. Ó Deus, amor, muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Queremos convidar a igreja, os irmãos, para que possam abrir a Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Você vai abrir o primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, Velho Testamento, da palavra do Pai, da palavra do Senhor. E vamos abrir o capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 14. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Oh, glória! Diz assim a palavra, ficamos em pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Pai nesta manhã de domingo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Vamos agora ler juntos, irmãos? Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar para uma palavra de oração nesse momento, abençoando a palavra do Pai, a nossa querida Alice Maia. Alice vai fazer essa oração aqui à frente, orando a Deus aqui, para Deus abençoar a palavra dele nessa manhã. Vamos orar a igreja. Senhor de Pai amado, muito obrigado esse dia, Senhor. Abençoe todos que estão aqui, que estão lá. Abençoe a palavra do pastor, Senhor, que tudo dê certo. Glória a Deus, glória a Jesus. No domingo retrasado, ou seja, no domingo anterior ao domingo passado, por isso a expressão retrasada, no domingo retrasado estávamos de manhã aqui na casa do Pai, na Presbiteriana de Irajá, e falo isso para quem está assistindo aqui pela internet. Pregamos aqui a palavra do Senhor sobre a morte de Uzá. E hoje vamos ter a continuidade dessa mensagem, então, porque nós paramos justamente nesse versículo de número 14 do primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, quando informamos que a arca foi parar depois na casa de Obed-Edom. Mas voltando para entender a mensagem do domingo retrasado e poder partir para a mensagem de hoje, desta manhã, temos que relembrar e dizer o seguinte: a arca do Senhor, ela ficou na casa de Abinadab, primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 2, ela ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos, até que o rei Davi, então, se propôs a levar essa arca para Jerusalém. Mas a primeira tentativa do rei Davi, nós vimos isso na mensagem do domingo retrasado, a primeira tentativa do rei Davi de transportar a arca de novo para Jerusalém foi um desastre total.
Por que foi um desastre? Porque acabou resultando na morte de Uzá. Uzá era um dos filhos de Abinadab e que ficou encarregado, Uzá, de levar a arca do Senhor num carro novo até Jerusalém. Mas Uzá, em determinado momento, quando ele viu que o carro de bois, os bois tropeçaram e o carro então deu a cair, a arca iria cair, Uzá, um gesto repentino, instintivo, ele coloca a sua mão. E ao colocar sua mão, diz a Bíblia Sagrada que ele foi fulminado pelo próprio Senhor. E entendemos na mensagem do livro casado que isso aconteceu devido à desobediência do próprio Uzá, por não entender e não obedecer o que Deus tinha proposto colocar na sua palavra, que a arca não poderia ser tocada, a arca do Senhor não poderia ser tocada e nem ser vista por dentro. E Uzá tentou tocar nesta arca. Isso entendemos na mensagem do domingo retrasado. Depois disso, então, a arca acabou ficando durante 3 meses na casa de Obed-Edom, porque Davi, com medo, com muito medo, não quis continuar essa viagem, levar a arca para Jerusalém. Então a arca fica na casa de Obed-Edom, até finalmente ela ser levada à cidade de Jerusalém. Uma pergunta que poderíamos fazer agora nesse momento, em relação a Abinadab, é o seguinte: Abinadab, que ficou na sua casa com a arca durante 20 anos, depois que ela saiu da Filístia, depois que ela saiu do domínio dos filisteus, e Abinadab ficou na sua casa com a arca durante 20 anos, Abinadab foi abençoado enquanto a arca esteve na sua casa, porque a arca da aliança, ou a arca do Senhor, simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. É o que simboliza a arca, a presença do Senhor no meio do seu povo. Se a arca da aliança ficou na casa de Abinadab durante mais de 20 anos, 1 Samuel 7, verso 2, para quem quiser conferir, então a gente entende que se ela ficou lá, ele deve ter sido abençoado. Mas tem uma pergunta que é interessante se fazer aqui agora: ele foi ou não foi abençoado enquanto a arca esteve em sua casa por mais de 20 anos? Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas tentam contrapor o período em que a arca ficou na casa de Abinadab durante mais de 20 anos, com o período em que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom. Então essas pessoas que tentam contrapor um período a outro período, um texto a outro texto, casa de Abinadab, casa de Obed-Edom, essas pessoas usam a referência de que Obed-Edom foi muito abençoado quando a arca esteve durante 3 meses na sua casa. E essas pessoas então inferem que Abinadab não foi abençoado durante os muitos anos em que a arca ficou guardada na sua casa. 1 Crônicas 13, verso 13 a 14, nos mostra que de fato Obed-Edom foi abençoado. Vou reler aqui para você. Assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-Edom em sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que lhe pertencia, diz a palavra do Pai. Logo então, tais pessoas concluem o seguinte: concluem que Abinadab, parece então para essas pessoas que Abinadab é um mau exemplo de crente, enquanto Obed-Edom é um bom exemplo de crente, de cristão, de crente, né, a ser seguido. Mas obviamente, irmãos, tudo isso não passa, eu digo para vocês aqui, de uma tentativa de forçar a Bíblia Sagrada, uma tentativa de forçar o texto da Bíblia Sagrada, uma tentativa de dizer o que a Bíblia não diz, porque a Bíblia não fala que Abinadab não foi abençoado. A arca ficou na casa de Abinadab num período de profunda crise moral e religiosa em Israel. Mas não sabemos o que aconteceu na casa desse homem chamado Abinadab enquanto a arca esteve ali. E por que não sabemos? Porque o texto bíblico não diz isso. Se o texto bíblico não diz isso, eu não posso afirmar de maneira absoluta se ele foi ou não foi abençoado. Não posso aqui inferir para você uma conclusão definitiva sobre algo que a Bíblia Sagrada não diz. E muitas pessoas fazem isso quando querem comparar a casa de Obed-Edom à casa de Abinadab, dizendo que um foi e o outro não foi abençoado. O que nós podemos explicar para a igreja aqui é que a narrativa bíblica ela sempre vai priorizar as informações que possuem, querido irmão Paulo Vinícius, relevância para a história que está sendo contada. Vou repetir
o que eu falei agora, a narrativa bíblica sempre a priorizar as informações que possuem corpo, que possuem relevância para a história que está sendo contada na Bíblia Sagrada. Isso não significa que não era importante para a história bíblica descrever os eventos que se deram na casa do homem chamado Abinadab durante 20 anos que a arca esteve na sua casa. Não é que isso seja importante. Por outro lado, era relevante demais para a história bíblica informar que Obed-Edom havia sido grandemente abençoado durante os meses em que a arca da aliança, a arca do Senhor, esteve na sua casa, esteve abrigada na sua casa. E por que é relevante informar que na casa de Obed-Edom ele foi muito abençoado quando a arca esteve lá? É importante essa informação porque esta informação, que ele foi abençoado por demais, motivou o rei Davi, quando tomou conhecimento que na casa de Obed-Edom estava sendo abençoado, porque a arca estava lá, para que ele novamente se empenhasse, o rei Davi, em levar a arca de volta para Jerusalém, para a capital religiosa de Israel, de Judá. Então, por isso que entendemos então a informação que tem corpo. Obed-Edom foi abençoado, sua casa foi abençoada, porque quando chegou no filho de Davi, que ele tinha sido abençoado, Davi perdeu o medo, o temor que ele estava, e isso motivou Davi a pegar a arca novamente e levar da maneira correta para Jerusalém. Obed-Edom então aparece na narrativa sendo designado para nós como Geteu. Lembra que eu li agora há pouco, 1 Crônica 13, verso 13 a 14, quando diz assim: e deixou na casa de Obed-Edom o Geteu. É essa informação que nós temos aqui. Ele é designado como Geteu, e essa designação indica que ele era um homem de Gate. Homem de Gate, da cidade de Gate. Porém, existe para nós uma dificuldade de interpretação quando entendemos que ele era um Geteu, porque ele era um homem de Gate. Porque o texto bíblico não esclarece para nós a referência à cidade de Gate. Se refere à cidade de Gate dos filisteus, ou a cidade de Gate, chamada cidade de Gate-Rimon, que era uma cidade levítica e que ficava no território de Dan ou Manassés. O texto bíblico não nos informa isso. Porém, alguns estudiosos, debruçando desse texto, acreditam que Obed-Edom era um filisteu que habitava as circunvizinhanças da cidade de Jerusalém. No entanto, irmãos, o entendimento mais correto que podemos ter sobre onde que era Obed-Edom não é que ele era filisteu. O entendimento mais correto, mais plausível que podemos ter é que Obed-Edom fosse um levita, alguém de Israel, oriundo de Israel, um levita natural da cidade levítica de Gate-Rimon. Ele recebeu então uma bênção muito especial quando o rei Davi estava levando a arca para Jerusalém. O rei Davi propôs que a arca ficasse na sua casa. Ele recebe essa bênção tão especial. O rei designa a casa de Obed-Edom, um Geteu, provavelmente de Gate-Rimon, levita, para que a arca ficasse na sua casa, para ele acolher a arca da aliança que representa a presença de Deus no seio do seu povo. E aí eu quero dizer para você que se o rei designou a casa de Obed-Edom para abrigar a arca da aliança, eu devo dizer a você que a nossa casa deve ser, irmãos, o melhor lugar do mundo. E vou dizer por quê. A nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo, independente se a nossa casa ela é rica ou ela é pobre. A nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo, independente se ela for grande ou se ela for uma casa minúscula, uma casa pequena. A nossa casa deve ser um local para onde a gente quer se refugiar, para onde a gente quer ir, para onde a gente deseja ir, anseia por ir, depois de um dia cansativo, depois de um dia complicado, depois de um dia difícil, de um dia até mesmo triste. Nossa casa tem que ser um lugar onde eu desejo, onde eu quero, onde eu sei como estar. A nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo, irmãos. A família deveria ser sempre, querido irmão, a reunião de pessoas que se amam. Reunião de pessoas que se amam. A família deve ser sempre um lugar onde as pessoas se amam, se querem bem. E a família deve ser sempre um lugar onde as pessoas se cuidam,
que zelam uma pelas outras, pelo bem-estar de uma pelas outras, o lugar onde a pessoa preza pelo respeito uma pela outra, e acima de tudo a família tem que ser um lugar onde haja luta pelo exercício do perdão, onde as pessoas lutam contra si mesmo para poder perdoar um ao outro. Mas em muitos lares, e estou falando isso porque a casa de Obed-Edom foi abençoada por Deus, mas em muitos lares, quando a porta se fecha, começa o quê? Começa uma guerra de desrespeito. Quando a porta se fecha, em muitos lugares, quando a porta se fecha, começa uma guerra de intolerância, começa uma guerra de ofensas, uma guerra de violência física, ou violência verbal, de palavras, ou violência oral. Começa uma guerra quando a porta se fecha, começa uma guerra de ingratidão. As pessoas são ingratas, não reconhecem que uma faz pela outra. Começa uma guerra de individualidade, as pessoas querem agir por si só dentro de casa, quando na verdade ali dentro daquela casa é uma comunidade formada por pai, por esposa, por filhos e filhas, por avós, há uma comunidade morando ali. Então não pode haver uma guerra de individualidade, onde um quer prevalecer sobre o outro, quer mostrar que é melhor que o outro. Em muitos lares, quando a porta se fecha, os nervos parecem estar à flor da pele, saltitando na pele. E porque qualquer coisa, qualquer motivo, há nessa casa então um total descontrole emocional. Em muitos lares, quando a porta se fecha, acontecem todas essas coisas. Em meio a esse turbilhão, a todo esse turbilhão, eu fico me perguntando, e acredito que essa pergunta é minha e é sua e é nossa, para quem está colocado aqui: o que nós podemos fazer de maneira prática, de maneira objetiva, irmã Marilena, irmão Dalice, irmã Eurimaia, irmão Maia, Álvaro Maia, o que nós podemos fazer de maneira positiva e prática para tornarmos a nossa casa o melhor lugar do mundo? Melhor lugar do mundo. O que você pode fazer para tornar a sua casa o melhor lugar do mundo? Eu gostaria que você prestasse muita atenção aos irmãos que estão colocados aqui, prestar atenção no público nesse momento. Porque a palavra de Deus é assim, não é? Margarida e Benedita. Se a gente perder, passa, e a gente não é abençoado. O que nós podemos fazer para tornar nossa casa o melhor lugar do mundo? Que pergunta maravilhosa. No texto que lemos, de Obed-Edom, nós podemos observar que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, havia se deixado na casa de um homem levita, chamado Obed-Edom. Passaram-se 3 meses e as notícias chegaram aos ouvidos do rei Davi: meu rei, a casa de Obed-Edom, onde o Senhor deixou a Arca da Aliança, a Arca de Deus, ela está sendo tremendamente abençoada por Deus. Deus está abençoando meu rei Davi, a família de Obed-Edom, as pessoas que compõem a família de Obed-Edom, as pessoas daquela casa, rei Davi, estão sendo abençoadas por Deus. A família está sendo abençoada por Deus. E meu rei não para por aí. Deus está abençoando tudo que pertence a Obed-Edom. Essa notícia chega aos ouvidos do rei Davi. A casa de Obed-Edom, Nilda Rangel, tornou-se o melhor lugar do mundo para viver. Deus abençoou aquela casa. E a notícia chega para o rei Davi. E por que isso? Porque a presença e os feitos de Deus naquele lar eram visíveis a todas as pessoas. Qualquer pessoa podia enxergar que a casa daquele homem estava sendo abençoada por Deus. Qualquer pessoa podia perceber, é perceptível aos olhos, aos sentidos, que Deus estava agindo de maneira tremenda naqueles 3 meses na casa de Obed-Edom. A percepção da bênção era visível para todas as pessoas. E volto a enfatizar: Deus está abençoando a casa dele, Deus está abençoando a família dele. E família não é parede, não é móvel, não é poltrona, não é televisão, não é celular. Família é gente, família é pessoas. Deus está abençoando pessoas naquele lugar.
Sua casa, irmão, irmã e amigo e amiga que está colocado aqui, ela se tornará o melhor lugar do mundo, galeria, quando a presença de Deus e os feitos de Deus se tornarem evidentes às pessoas que estão à sua volta, ao seu entorno, ao seu redor. Você deseja esta manhã fazer da sua casa o melhor lugar do mundo? Então ouça esta mensagem nesta manhã. Para fazer a sua casa o melhor lugar do mundo, em primeiro lugar, esteja disposto a correr riscos pela presença de Deus. Para fazer a nossa casa o melhor lugar do mundo, temos que correr riscos pela presença de Deus. Ou temos que estar dispostos a correr risco pela presença de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versos 6 ao 7, diz assim: quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu no seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Primeiro livro das Crônicas, agora, capítulo 13, verso 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus, e disse: como poderei trazer a mim a arca de Deus? E nessa hora então ele a coloca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi abençoado pela presença da arca na sua casa? Sim, foi abençoado, mas ele aceitou correr riscos para ter a presença de Deus na sua casa, porque a arca simboliza a presença de Deus no lar, a arca da aliança, e Deus na casa, na comunidade do povo de Israel. Ele aceitou correr riscos para ter a presença de Deus na sua casa. E por que ele aceitou correr riscos? Porque ele soube que Uzá morreu quando tocou a arca. Porque ele sabia que Davi, o rei, estava com medo quando entregou a arca na sua casa. Então ele correu riscos ao aceitar a proposta do rei da arca ir para a sua casa. Mas ele também sabia, o levita chamado Obed-Edom, sabia que a sua casa se tornaria o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo justamente por causa da presença de Deus naquele lugar. Então ele aceita correr riscos, porque ele sabia que a sua casa se tornaria o melhor lugar do mundo. E por quê? Porque Deus estaria naquele lugar. A arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, somente 3 meses, e Deus abençoou a sua família, o povo, as pessoas, tudo o que ele possuía. A bênção da vida de Obed-Edom nos mostra como é importante nós termos Deus presente e como é nas nossas vidas. Porque eu digo para você, não foi a arca, a construção de madeira, que abençoou a família de Obed-Edom. Não foi a arca, mas foi a presença de Deus na casa dele que abençoou a família dele e abençoou a ele. Não é a arca objeto, mas é Deus na nossa casa que abençoa as nossas vidas. Muitas famílias não estão dispostas a pagar esse preço. Correu os riscos de ser uma casa onde a presença de Deus é real, ou uma casa onde a presença de Deus é visível, uma casa onde a presença de Deus é perceptível. O que é perceptível? As pessoas percebem. Elas percebem que a sua casa há um aroma diferente, há um perfume diferente, que é o perfume do Espírito Santo. As pessoas, quando entram na sua casa, percebem o quê? Percebem o aroma do Espírito Santo? Percebem a presença de Deus? É perceptível a presença de Deus na sua casa para as pessoas que entram? Quando elas entram na sua casa, elas dizem: como é gostoso ficar aqui, não dá vontade de ir embora. Como é bom estar na sua casa, irmã. Como é bom estar na sua casa, irmão. Não dá vontade de irmos embora. Quem estava no retiro falou para mim e se falava um com o outro: não dá vontade de ir embora. Por quê? Porque o sítio era maravilhoso? Não era tão maravilhoso assim não, aquele sítio não era tão maravilhoso não. Era maravilhoso a presença de Deus no nosso meio naquele retiro. Por isso que nós queríamos ir embora, porque sabíamos que quando voltássemos para cá, a realidade voltaria sobre nós, e aí parecia que nós estávamos no céu, presença forte de Deus, porque o povo o tempo inteiro estava em comunhão um com o outro. Mas muitas famílias não estão dispostas a pagar um preço, ou correr o risco de ser uma casa onde a presença de Deus é viva, real e perceptível.
Uzá foi fulminado por Deus. Fulminado. Obed-Edom poderia ter pensado melhor e ter rejeitado a proposta do rei Davi, mas ele preferiu a presença do Senhor do que as aprovações humanas sobre a sua vida. Ele estava disposto a correr riscos pela presença de Deus no seu lar. A bênção decorrente de disponibilizar sua casa para a presença de Deus trouxe o nome de Obed-Edom até os nossos dias. Estou eu aqui pregando a palavra para ti, e já falei diversas vezes a palavra Obed-Edom, porque a bênção dele decorrente dele disponibilizar a casa dele para Deus, para a presença de Deus, trouxe o nome dele até os dias de hoje. Da mesma forma que você disponibilizar a sua casa para a presença de Deus, fará você ser reconhecido como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Primeiro ponto, então, para fazer minha casa o melhor lugar do mundo, eu tenho que estar disposto a correr riscos pela presença de Deus. Correr risco, pastor, eu entendi que o senhor falou de Davi, de Uzá morrer, e Obed-Edom poder ficar com medo, porque Uzá morreu, porque tentou segurar a arca do Senhor. Mas no dia de hoje, que risco eu corro? O risco que você corre, irmão e irmã, é que você tem na sua casa gente da sua família que não quer Deus na sua casa, e que não quer que você fale de Deus, e que deixa testemunho, e que acha muito desagradável o tempo inteiro você falar de Deus. Esse é o risco que você corre. Na sua casa você tem espada, guerra entre os membros da sua família, porque você quer disponibilizar para Deus, e essa família não quer Deus na sua casa. Esse é o risco que você corre. Você quer correr esse risco para tornar sua casa o melhor lugar do mundo? Quer correr esse risco? Porque o Obed-Edom correu e foi abençoado. Ele, sua casa, sua família e tudo que ele possuía. Obed-Edom fala muito aos nossos corações no dia de hoje. O segundo ponto, para fazer a sua casa o melhor lugar do mundo, esteja disposto a consagrar na presença do Senhor, na presença de Deus. Segundo Samuel 6, verso 11, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, o geteu, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Veja, a toda a sua casa, toda a casa. Não teve uma pessoa que foi abençoada. Não teve um cantinho da casa que não foi abençoado. Não tinha um cantinho da casa que não cheirasse o aroma suave do perfume do Espírito Santo. Não tinha um lugar naquela casa. Toda a casa foi abençoada. Por quê? Porque nós temos que estar dispostos a consagrar a nossa casa à presença de Deus. Obed-Edom não perdeu tempo. Aproveitou a oportunidade de ter a presença do Senhor em sua casa para consagrar a sua família. Toda a rotina daquela casa, e peço a você que preste atenção nessa parte da mensagem, toda a rotina daquela casa foi mudada por causa da presença da arca do Senhor. Aquela casa nunca mais foi a mesma depois que Deus entrou naquele lugar, depois que a arca entrou naquele lugar. A presença de Deus inundou aquela casa, transbordou, inundou aquela casa. Ninguém podia tocar na arca, lembra disso? Que a Bíblia fala sobre a ordenança de Deus, Velho Testamento. Ninguém podia tocar naquela arca. Então toda a rotina daquela casa foi mudada por causa da presença da arca da aliança naquela casa, por causa que Deus estava lá. Se ninguém podia tocar na arca, e ali mora uma família, uma casa, então isso significa dizer que Obed-Edom, o dono da casa, precisava reunir sua família todos os dias e pregar o mesmo sermão. Ninguém pode tocar na arca de Deus. Uzá morreu. Ninguém pode abrir a arca e olhar por dentro. É proibido pelo próprio Deus. Mas pai, marido, se fizermos isso, o que acontece? Morreremos como Uzá morreu. Esse sermão tinha que ser pregado todos os dias na casa de Obed-Edom. A rotina da casa foi modificada, porque o sermão foi pregado todos os dias. Todos
deu ordenanças para nós. E não toque na arca, não olhe o que tem dentro dela. Respeitemos a presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Todos os dias, seus filhos, toda a família, tinha que ser lembrada deste sermão. A rotina da casa de Obed-Edom foi modificada, porque um sermão entrou no coração de Obed-Edom. Ele tinha que pregar todos os dias, reunindo seus familiares, porque ninguém podia ficar de fora. Ninguém podia deixar de escutar a mensagem que dizia a morte, se tocarmos aquilo que é sagrado. A morte, se olharmos para aquilo que é sagrado. Então tem que haver reverência naquela casa. Respeito a Deus, o Criador. Isso tinha que ser pregado. E eu quero dizer, irmão e irmã, que essa pregação você tem que fazer na sua casa todos os dias para os seus. A rotina da sua casa tem que ser mudada, modificada, se você quer que sua casa seja o melhor lugar do mundo. Se você não fizer isso, a sua casa não será modificada. A rotina será a mesma e nada vai se alterar na sua casa. A individualidade vai prevalecer e não a comunhão entre os pais, entre os membros da mesma família. Deus está em sua casa, então esteja disposto a consagrar a sua casa e a vida da sua família em sua presença. Mude a rotina, e eu tenho certeza que seu lar nunca mais será o mesmo. Mude a rotina no seu lar, e o seu lar nunca mais será o mesmo. Quando consagramos nossa vida e a vida de nossa casa por de Deus, coisas importantes acontecem, e a nossa casa se torna o melhor lugar do mundo, sem dúvida. Quando nós modificamos a rotina na nossa casa, nós passamos a ser um promotor da paz na nossa casa, e não promotores da guerra. Nós passamos a ser, então, demonstradores de confiança no absoluto Deus, Criador de todas as coisas, e não passamos a ser demonstradores de dúvidas dentro do nosso lar. Quando nós modificamos a rotina de nossa casa, passamos a ser construtores da esperança, e não construtores da derrota. Passamos a ser distribuidores de amor, e não distribuidores de ódio. Passamos a ser compartilhadores de vida santa e não de morte pecaminosa. Quando nós tentamos então e sabemos que temos que modificar a rotina das nossas casas. Você quer tornar a sua casa o melhor lugar do mundo? Então você tem que estar disposto a consagrá-la na presença de Deus. E Deus abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa. E por último, para fazer a sua casa o melhor lugar do mundo, esteja disposto a compartilhar a presença de Deus com outras pessoas. Porque, segundo Samuel 6, verso 12, diz assim: então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Chegou o tempo da arca ser retirada da casa de Obed-Edom e ser levada para a cidade de Davi, irmãos. Mas a sua casa nunca mais seria a mesma. A casa de Obed-Edom nunca mais seria a mesma. A arca não poderia ficar a vida inteira na casa de Obed-Edom. Essa arca simboliza a presença de Deus. Então outras pessoas também poderiam e deveriam experimentar a presença de Deus nas suas vidas, ou nas suas casas, ou dentro da comunidade, ou dentro da cidade, ou dentro da nação. Outras pessoas, não é só o Obed-Edom que tem que ter Deus no seu lar, mas outras famílias também têm que ter Deus no seu lar. Por isso então a arca é levada para a capital religiosa de Judá, Jerusalém. Davi a leva agora da maneira correta. Os homens levitas carregando a arca com varais e sobre seus ombros, de maneira correta, como Deus tinha colocado na escritura sagrada. Ela é levada para a cidade de Davi, e aquele lugar então, Jerusalém, se tornaria um local de adoração do povo de Israel, do povo judeu. Ali o povo prestaria culto ao Senhor e experimentaria suas bênçãos. Eu digo para você que a presença de Deus tem que ser compartilhada. Mas será que essa presença é tão viva e real
na nossa casa, a ponto de eu e você desejar compartilhar com outras pessoas? Será que Deus na minha casa é tão presente, tão presente, tão presente, que eu quero compartilhar Ele com outras pessoas, ou o que Ele tem feito na minha vida com outras pessoas? O interessante da vida de Obed-Edom é que ele não precisou ficar dizendo que Deus fez por ele. Ele não falou nada que Deus fez por ele. As pessoas que viram que Deus fez com ele é que foram contar para Davi o que tinha acontecido lá. Obed-Edom estava calado, mas as pessoas que percebiam que ele exerceu na casa dele contaram: meu rei, ele está sendo tremendamente abençoado. O compartilhar da presença de Deus em sua vida e na vida da sua família precisa ser algo, irmão, natural. Você não precisa nem falar, as pessoas percebem que Deus é real na sua vida. Deus é real na sua casa. As pessoas, quando entram lá, percebem isso. Você não precisa falar, é natural, é espontâneo. Fica tranquilo, que as próprias pessoas vão dizer: Deus é real nesta casa do meu irmão. Deus é real na casa da minha irmã. Deus tem abençoado esta casa. Quando as bênçãos da presença de Deus são compartilhadas de forma natural, a sua casa se torna o melhor lugar do mundo, sem dúvida nenhuma. As pessoas precisam ver a presença de Deus em nossas casas, precisam experimentar as mesmas bênçãos dessa presença de Deus em nossas casas. E essa presença divina vai ser compartilhada de maneira natural. A casa de Obed-Edom tornou-se o melhor lugar para a família dele. E creio, para as pessoas que estavam ao redor da família dele, porque as pessoas perceberam e chegou até os ouvidos do rei Davi. Tudo isso por causa de um ponto que eu acho fundamental. Por que aquela casa era o melhor lugar do mundo? Porque simplesmente naquela casa Deus estava presente. E por isso que ela é o melhor lugar do mundo. Obed-Edom me parece ser aquela pessoa que anseia por voltar para casa, que tem prazer em voltar para casa, que tem prazer em estar com os seus. Obed-Edom me parece ser a pessoa também que os que estão em casa anseiam para que ele chegue, para que ele chegue logo, manda um recado, para poder entrar logo em casa, porque todos querem ficar juntos. Obed-Edom vive num lugar onde as pessoas se respeitam, se cuidam uma da outra, porque justamente ele correu o risco de disponibilizar a casa dele para a presença do Senhor. Ele correu esse risco e Deus o abençoou. Obed, tem certeza que você vai ter a arca aí na sua casa? O rei está com medo. Uzá foi morto quando tocou na arca. Você vai deixar a arca entrar na sua casa? A arca de Deus, a arca da aliança do Senhor. A arca simboliza a presença de Deus. Eu quero Deus na minha casa. Para isso, ele modificou a rotina da sua casa, pregou um sermão todos os dias naquele lugar. Você também pode fazer da sua casa o melhor lugar do mundo, irmão e irmã. Primeiro, esteja disposto a correr risco pela presença de Deus. Segundo, esteja disposto a consagrar sua casa à presença de Deus. Terceiro, esteja disposto a compartilhar a presença de Deus dentro do seu lar. E verás o que Deus vai fazer por você e pelos seus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos, temos a palavra de oração e depois interpretaremos a bênção do Senhor no coração da congregação. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Se quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. O importante é você estar agora se entregando nesse momento de oração. Estaremos orando, ouvindo o dedilhar da canção celestial e orando ao Senhor Deus. Lembre-se, a sua casa pode ser abençoada. As pessoas que lá moram podem ser abençoadas. Tudo que você tem pode ser abençoado, consagrado a Deus. Vai depender de você querer correr esse risco.
porque poderá haver espada na sua casa. Espada significa luta entre a carne e o espírito, mas não somente dos membros da sua família, mas também de nós. Luta da carne e do espírito dentro de nós, porque o sermão foi colocado na boca de Obed-Edom, que modificou a rotina da sua casa. Não toque nada, não olhe para mim. A morte espreita quem fizer isso. Respeite, reverencie o Senhor, obedeça o seu mandamento. Isso significa dizer, igreja do Senhor Jesus, que se eu quero ver a rotina modificada da minha casa, e se eu quero correr riscos, esse risco, em primeiro lugar, eu corro comigo mesmo, porque dentro de mim, meu corpo, a minha mente, há uma luta entre a carne e o espírito, porque Deus me ensina o que Ele quer, como Deus soberano, absoluto sobre minha vida, e muitas vezes eu quero negar o que Deus quer na minha casa, na minha vida. Eu não quero obedecer a meu Deus. Sei da sua palavra, sei da sua orientação, e coloco 1000 desculpas para não obedecer Ele dentro da minha casa. Aí eu estou correndo riscos, não com minha família, mas comigo mesmo, porque eu não quero obedecer a Deus. Mas Deus não abençoa o infiel, o desobediente. Deus abençoa o fiel, o obediente, o que disponibiliza seu coração, sua vida, a obedecer a Deus, independente do que as pessoas vão dizer, independente do que o seu próprio ser por dentro está querendo fazer. Ele luta contra a carne, ela luta contra a carne e obedece ao Espírito, obedece ao Espírito de Deus. Corra riscos para que Deus esteja presente no seu lar. Consagre o seu lar a Deus. Compartilhe esse Deus que é real na sua vida com outras pessoas. Obed-Edom, durante 3 meses sua casa foi abençoada, mas toda uma nação também quer ser Obed-Edom. Todo Judá quer ser abençoado. Nós temos que levar essa arca para todos. Obed-Edom é tão obediente que a Bíblia diz que a arca sai da casa dele e Obed-Edom vai servir como levita, que ele era levita, no templo do Senhor em Jerusalém. A arca saiu da casa, mas a presença de Deus nunca saiu do coração do homem chamado Obed-Edom. Que Deus permaneça, que Deus abençoe, que Deus consagre você nesta manhã, que Deus te dê entendimento nesta manhã pela ação do Espírito Santo, que você não lute contra o que Deus quer falar para ti, que você não coloque desculpas justificativas para o que Deus está colocando para ti, irmão e irmã, mas que você entenda o que Deus quer nesta manhã, porque é para o nosso bem, é para tornar a nossa casa o melhor lugar do mundo para nós vivermos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba a bênção do irmão e irmã, e se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração e pense nos seus, pense no seu lar, pense em você, que disponibilize seu coração para Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo do irmão e irmã e amigo visitante seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Fiquemos em silêncio e a palavra está na escola bíblica dominical.